Vamos lá, gente, vamos continuar aqui com esse vídeo pesadíssimo do Felca, mas fundamental e importantíssimo. Paradoxo quando você tenta dar luz a um problema, que é chamado de efeito éter ou efeito copycat, que quando a gente denuncia, divulga, ajuda a conscientizar, a dar luz para o problema, tentar resolver, mas também pode dar armas e ferramentas para criminosos. Então eu vou tentar ser o mais responsável no que eu vou fazer agora. Eu vou borrar todos os usuários e nomes para que conscientize e faça as pessoas entenderem o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo sem dar acesso para curiosos para ir atrás desse conteúdo. Bom, vamos ver aqui. Eu vou criar uma conta do zero, primeiramente. Botar um nome aqui qualquer, teste, uma senha. Ó, pessoal, tô criando uma conta do zero, colocando senha, uma conta nova no Instagram zerada. Ou seja, o algoritmo, num primeiro momento, ele vai estar zerado. Ele vai estar um algoritmo padrão. Criando a conta. Tô com o meu celular aqui. Em tempo real a gente vai fazendo, tá? Ó, pessoal, basicamente é o seguinte. Eu dei like, primeiro buscando pelos nomes, né? Girl, Kid e tudo mais. E fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo. Eu vou scrollar, ou seja, não tô mais pesquisando nada. Eu vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels, veja bem. Esse é um movimento que um pedófilo faria. Ele tá ensinando o Instagram que ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, aparecem os conteúdos genéricos ali de humor, comédia e tudo mais. Mas começa a aparecer uns conteúdos de crianças, tá? Aqui já começa. Link em bio, trade Telegram, link em bio. Ali ele colocou até o nome do Telegram, link em bio, link em bio, link em bio. Ou seja, era um vídeo que talvez seja inocente, mas ele caiu na malha do algoritmo P. Então ele foi para esses pedófilos que todos eles têm um algoritmo parecido com esse, onde eles condicionam para receber esse mesmo vídeo, né? E é assustador porque eles pegam um conteúdo que é inocente e transformam num... Aí é que tá, né, gente? Se é tão fácil assim do algoritmo te indicar e te colocar nesses vídeos, por que seria tão difícil para o algoritmo barrar esses vídeos, reconhecer e barrar esses vídeos? De troca mesmo, olha. Link em bio, todos os comentários. Você vê que todos os comentários são assim. Ó, e daí... Instagram, tá, gente? Não é 4chan, não é Reddit, não é Twitter, é Instagram, tá? Assim como é TikTok, tá? Assim como é Kawaii, tá? Você entra no Instagram, quando aparece link bio, na bio da pessoa tem o grupo do Telegram para fazer essa troca. Ou seja, tudo a céu aberto, tudo feito dessa forma debaixo do nosso nariz, sabe? Será que é tão difícil para a plataforma buscar esse conteúdo, entender o que está acontecendo, punir essas pessoas, por exemplo, que estão botando link em bio? A pessoa bota esse GIF, tem um Telegram, tem um perfil assim, não teria como ter uma forma de fazer com que essas contas não existam, né? Me parece fácil de fazer essa mudança, mas aparentemente eles não tiveram ainda essa preocupação. Cara, quando você entende o que está acontecendo aqui, quando você percebe que não é um público consumidor desse tipo de material, que gosta, não é um público limpo, são criminosos, são pedófilos assistindo isso. Quando você entende isso, dá vontade de vomitar, sabe? Se você tentar olhar por essa ótica dos predadores procurando esse tipo de material, não é fácil, cara. Não é fácil continuar vendo isso daqui, tá? Não é fácil. Compartilhe o vídeo no Instagram, homens adultos mandando corações, link em bio, outros homens adultos, trade, troca, link em bio. Cara, é indignante, né? Não tem necessidade de você fazer uma exposição dessa numa criança. Não tem necessidade nenhuma, né? Isso acontece no Instagram, cara. Não acontece na Deep Web, não acontece em nada. Acontece no Instagram, na Surface Web. É uma coisa que tá acontecendo nesse exato momento. E é essa a preocupação, porque pode estar acontecendo com os seus filhos, por exemplo. É por isso que você que é pai, não expõe a sua criança. De nenhuma forma. Não expõe essa criança. Os criminosos, os predadores, eles têm mentes distorcidas da realidade. Não exponham. Eles podem estar vendo algo que ninguém está vendo, você não está vendo. Obviamente seus filhos não estão vendo, são crianças. Mas eles estão vendo por essa ótica. É difícil, cara. É difícil continuar vendo isso daqui. É difícil falar sobre esse assunto na realidade. Proteja suas crianças. Proteja essas crianças. Isso tá acontecendo. Isso é uma realidade do mundo. Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade do mundo. E olha, não... E eu vou dizer mais, tá, gente? Possivelmente, se você expõe os seus filhos aqui, você tem ganhado dinheiro. Tem muita mãe que vem aqui fazer vídeo sobre desabafo por não ter uma rede de apoio e que em algum momento descamba a reclamar e expor os filhos. E esses vídeos vão muito bem. Tem muito professor aqui
que os vídeos que têm mais visualização e mais comentários são os vídeos onde eles vão fazer um desabafo e em algum momento isso descamba para a exposição e a violência contra a criança e o adolescente. A exposição da criança e do adolescente, no geral, é um dos maiores problemas que a gente tem nas redes sociais. E não só por alimentar esses grupos de... mas porque alimentam um senso comum que a nossa sociedade ainda carrega de violentar e responsabilizar a criança e o adolescente. Todo mundo que está aqui combatendo isso, gente, não consegue ter o mesmo alcance, a mesma visualização e ganhar a mesma quantidade de dinheiro do que as pessoas que estão aqui fazendo isso. Isso diz muito sobre o algoritmo, sobre as redes sociais, sobre os adultos que estão criando as crianças e adolescentes da nossa sociedade. Mas isso não diz nada sobre a nossa criança e o nosso adolescente. Isso só mostra que eles estão sem proteção e sem cuidado nenhum. É só isso que mostra. Esse outro tipo de conteúdo. Os conteúdos são todos apenas com esse teor. Todos eles. Eu vou scrollando e todos eles. Essa é uma conta nova que eu fiz para teste, para mostrar aqui para vocês. Uma conta do zero e todos os conteúdos são assim. Meu Deus. Novamente, crianças de forma inocente, mas... o predador perverso, ele não vai ver de forma inocente, ele vê por uma ótica distorcida, né? Nossa, dá vontade de vomitar, não vou brincar não, cara. Não vou brincar com vocês não, dá vontade de vomitar, cara. Eu não entendo a necessidade de filmar isso e postar, né? Eu não entendo a necessidade de filmar. Bom, ou só pode ser uma malícia. E acontece um movimento como aconteceu com a Caroline, né? Com a Caroline Dre. E elas entendem que esses conteúdos dão mais visualização, porque é um público formado por pedófilos, existe um público interessado, e deles começam, os pais mesmos, os responsáveis, começam a mostrar mais essas crianças. É o que eu acabei de falar, gente. Todo tipo de exposição de criança e adolescente tem gerado muito engajamento, muito like, muito dinheiro. Seja expondo de forma violenta, com uma violência emocional, com uma violência física e principalmente com essa exposição sexual. Me parece muito óbvio que é uma questão econômica. Não desses pais, desses criminosos, mas do algoritmo. A preocupação do algoritmo é apenas, como qualquer produto de qualquer empresa na nossa estrutura social, gente, é apenas financeira e econômica. Não é sua segurança, sua saúde mental, seu bem-estar e sua felicidade. É ganhar dinheiro. Vítimas, na realidade, da garra de predadores e de pais que permitem o acesso a esses predadores, né? Então, a pessoa que tem uma conta como essa, que está no algoritmo P, por exemplo, como eu tinha dito, você percebe que o algoritmo entendeu que existe uma filia, que não são vídeos relacionados, ou seja, tipo, ele gosta de praia, então são vários vídeos de praia, ele gosta de dança, vários vídeos de dança. Não, são vários vídeos diferentes, de naturezas diferentes, uma na praia, todos uma com criança, em casa falando, com um teor que agrada esses criminosos, sabe? E essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente preocupante. Está acontecendo agora. Toma cuidado, pessoal. Proteja suas crianças, proteja os seus filhos. Não exponha na internet, não exponha de nenhuma forma. Na realidade, criança é para estar brincando, não para estar mexendo com a internet, não para estar produzindo conteúdo, não para estar se formando uma imagem pública. Ela é para estar brincando, se desenvolvendo, não produzindo conteúdo, nem que não seja um conteúdo desse teor. Não exponha no geral, porque por mais que seja um conteúdo inocente na sua concepção, os predadores podem não ver dessa forma. Essa conta aqui eu vou excluir ela, tá? E é uma conta que eu fiz em 5 minutos e rapidamente, sem muita dificuldade, eu condicionei todo o algoritmo pra... Nossa, gente, só tem vídeo de criança no algoritmo dele. Em 5 minutos de conta criada. Pegar esse tipo de conteúdo. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente... é um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio. É doentio, é completamente doentio.
Então eu convidei uma psicóloga que é especializada em casos de criança e quero fazer umas perguntas para ela. Olá, Olá, tudo bom? tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? A criança, ela está em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela está num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Ela está sendo exposta a conteúdos que não são diretamente desenvolvidos para ela, né, especificamente. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir a criança, ela usa de elementos infantis, como desenhos, como muitas vezes o som, para atrair essa atenção. Enquanto essa criança ela ainda não desenvolveu habilidades importantes para discernir se aquilo é adequado para ela ou não. E isso. Inclusive, gente, muita gente tem a ilusão de que o YouTube Kids tá tudo bem, tá tranquilo, e não é verdade, tá, gente? Não é verdade. O algoritmo do YouTube Kids também não consegue identificar diversos conteúdos altamente problemáticos que a gente tem ali e que passam em branco, mesmo sendo um YouTube Kids voltado para criança. Acaba influenciando a formação da identidade dessa criança enquanto sujeito, enquanto pessoa, e ela acaba se perdendo muitas vezes de uma essência, que a gente fala de uma formação de dentro para fora. Essa criança busca pela curiosidade se construir, e aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. Então, entender tudo isso nos ajuda um tanto a nos colocar. Historicamente, a gente evoluiu para entender de fato o lugar da criança. A gente continua lá negando a existência dessa criança e expondo a... Nós continuamos no mesmo local histórico de ignorar a existência da criança e do adolescente como um ser humano. E expor e violentar essa criança e esse adolescente como se ele não fosse um ser humano em processo de desenvolvimento que carece de todos os cuidados possíveis. Há conteúdos de adulto que não são conteúdos voltados para uma infância que seja respeitada. A partir de qual idade é recomendado que uma criança tenha acesso à internet? O mais tarde possível, gente. De verdade mesmo, eu sei que eu tenho muito fã de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos. Mas como eu sempre digo, não tem nada aqui para criança e para adolescente. São poucos os conteúdos que realmente são recomendáveis e que estão fazendo um trabalho preocupado com a criança e com o adolescente. Criança de 10, 11, 12, 13 anos, a gente devia estar brincando, se divertindo e não preocupado em estar aqui nas redes sociais, nem como um consumidor e nem como um produtor de conteúdo. Mas também a gente não pode negar da realidade que a gente vive. Onde cada vez mais, por ser cômodo aos pais, essa tela é dada a essa criança cada vez mais cedo para que essa criança não dê trabalho, não enche o saco e possa ficar lá. 2 anos de idade é recomendado que ela não seja exposta à internet, a nada de tela em nenhum momento. A partir dos 2 até os 5 anos, que ela consuma 1 hora por dia, no máximo, com supervisão do adulto. Gente, o que é consumir ali, a partir dessa idade, 1 hora por dia com supervisão do adulto? Não é a criança ter o aparelho dela, não é a criança assistir coisas em redes sociais. É a criança assistir através da tela um desenho, uma série, alguma coisa divertida, alguma coisa infantil, alguma coisa educativa. Entende? E a partir dos 5 anos isso aumenta para 2 horas, ainda com a supervisão do adulto. Essa pergunta é extremamente pertinente, né? Já vivi situações no trabalho de pais dizendo, mas a criança só come se eu coloco a tela. Adolescentes que, quando a gente vai escrevendo situações ansiogênicas, com uma preocupação excessiva, a hora que eu vou olhar, vamos olhar o consumo da internet diário, são 10 horas, são 13 horas por dia.
Então, isso é uma exposição extremamente... Bom, gente, sobre o uso excessivo de telas. O uso excessivo de telas não é só um problema da criança e do adolescente, tá? Essa criança que passa 10, 11 horas na tela também tem um pai e uma mãe que tem uma tendência a passar o mesmo tempo ou tempo parecido na tela, ou quando tem um tempo de folga do trabalho ou dos afazeres da vida adulta, ao invés de gastar esse tempo na relação com os seus filhos, gasta esse tempo também na tela, ok? Aprendam a diferenciar uma coisa, tá? Uso crônico de vício. Só existe vício onde existe trauma. Seja vício em drogas, em cigarro, em comida, em álcool, em celular. Só existe vício onde existe trauma. É diferente o uso excessivo crônico do vício, ok? O uso excessivo crônico é um problema de uma sociedade que colocou tudo aqui. Então, se a gente vai trabalhar, é pelo celular. Se a gente vai pedir comida ou resolver problemas bancários, é pelo celular. Se a gente vai estudar, olha o tanto de aplicativo educacional, é pelo celular. Se a gente vai se divertir, onde é que tá os programas que a gente assiste? É pelo celular. Se a gente vai descansar, onde que tá a segunda tela que a gente deixa? É pelo celular, tá? Novamente, olhando pela perspectiva da educação positiva como futuro educador parental e como uma pessoa pós-graduada em educação transformadora, o principal ponto dessa questão psicológica do uso excessivo de telas é: por que esse jovem está deixando de estar no ambiente familiar ou no ambiente escolar para estar nas redes sociais? Que ambiente familiar e que ambiente escolar é esse que ele tem, onde ele não quer participar? Provavelmente porque ele não se sente respeitado, porque ele não sente que a existência dele importa, como ela mesmo falou. Isso é negar a existência da criança, e quando a gente nega a existência da criança, ela vai buscar um ambiente onde ela sente que ela existe. E se esse ambiente não for com a gente, provavelmente hoje em dia ela vai buscar isso nas redes sociais. Não cuida da saúde dele. Eu tenho alguns vídeos aqui para te mostrar. Nesse vídeo que eu vou te mostrar especificamente, ela tem os seus 15, 16 anos. Ela chama Camilinha. Quem produz o conteúdo é o Ítalo Santos. Acreditando nisso, é isso que eu tô vendo? Né? A Camilinha, ela tem 16 anos, 15 anos nesses vídeos. Ela começou muito jovem, com 11 anos, então ela se desenvolveu naquele ambiente. Vê esse outro vídeo, por exemplo. Camila. Ei! Inclusive, ele faz shows onde ele apresenta a Camilinha. Nesse frame, ela tinha 15 anos. Esse último vídeo que eu vou te mostrar, a Camilinha tinha 13 anos. Vamos lá, acho que tem muita coisa aí, né? Tem claramente uma utilização da sexualidade para uma comunicação, né? E isso é um risco, uma falta de repertório, muitas vezes, que pode existir, de habilidade social mesmo. E os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da sexualidade. Então isso é um ponto muito relevante. É o rompimento, a ruptura de fato de um desenvolvimento que curso natural que deveria ser para as crianças e para os adolescentes. Então o que eu falei lá no começo do vídeo, gente. É natural que adolescentes passem por fases de puberdade, onde eles vão se relacionar, onde eles vão descobrir o próprio corpo, descobrir o corpo das outras pessoas, mas isso tem que ser um processo natural e seguro, e não um processo induzido de forma exploratória, violenta e manipulatória. Percebe a diferença? Essa maneira de explorar a imagem, explorar o corpo, explorar a sexualidade, ela vem de uma forma muito, muito brusca, que causa ruptura, sem dúvida nenhuma, com o processo natural de desenvolvimento, de respeito de uma criança, de um adolescente. É extremamente significativo, acho que aí também tem um conteúdo entre público e privado, e isso é extremamente problemático. E aí entra uma responsabilidade de saúde pública, uma responsabilidade midiática, uma responsabilidade parental, uma responsabilidade de adultos que estão... Uma responsabilidade escolar. Cadê a educação sexual na escola? Cadê uma verdadeira preocupação da construção desses conteúdos e dessa relação com a criança e com o adolescente,
que não seja por interesses que não são o da saúde, da segurança e da proteção da criança e do adolescente. Disso para proteger esses adolescentes e essas crianças. Eles não têm um discernimento claro e muitas vezes, talvez você perguntar para a própria adolescente que está sendo exposta o que ela acha disso e ela não está formada, ela vai falar, isso é legal, eu gosto. Claro! Claro que ela vai falar isso. Assim como a filhinha da mãe do Suco-Capo falou que era legal ter um monte de visualização. A criança e o adolescente não tem a real percepção de que está sendo violentada e manipulada. Principalmente se ela está ganhando coisas com isso, ganhando bens materiais, ganhando atenção, ganhando visibilidade. Nós temos uma sociedade que constrói que as pessoas de sucesso são essas. Então é claro que a criança vai se sentir bem com isso, o adolescente vai se sentir bem com isso. Porque ele não entende o tamanho da violência e do problema que ele está sofrendo, porque essa manipulação e essa coerção são muito bem estruturadas e profundas. Tá tudo certo isso para mim, né, para minha vida. E pode desenvolver até transtorno psiquiátrico na vida adulta. Isso é possível, né, e se comunicar através desse lugar da sexualidade. E aí você pode ter um lugar, você encontrar nessas relações apenas esse lugar sexualizado e com um valor muito, muito frágil. Eu lembro, gente, quando eu... Acho que era terceiro ou quarto ano que eu dava aula, eu tava começando. E eu tava numa sala de sexto ano e o assunto era exatamente esse. A gente tava falando sobre arte e cultura. E aí a gente começou a falar sobre a sexualização de crianças e etc. E aí é claro, né, eu fui com muito cuidado, com muito carinho, abordando o tema, falando do respeito da criança e do adolescente, da conscientização da criança e do adolescente, etc. E uma das alunas começou a chorar muito. E ela era uma menina de 13 anos, ela tinha reprovado já uma vez, era pra ela estar no sétimo e ela estava no sexto. E ela tinha aquela fama na escola de que todo mundo já pegou e não sei o que, essas idiotices. E ela começou a chorar muito na aula. Porque ela tinha passado por uma violência que ela não identificava como uma violência. Ela identificava como ela ter perdido a virgindade. Ela não conseguia entender aquilo como uma violência até o que a gente conversou ali na aula ter impactado e ter virado uma chave ali de como ela entendia as coisas. E aquilo foi muito doloroso para ela. Porque ela não só entendia que o que ela tinha passado não era uma violência, mas era um processo natural de perder a virgindade, como ela achava isso bom e legal. Porque isso fazia com que as pessoas vissem ela como uma mulher madura, pronta. Não aquela menininha que ficou para trás. Então, olha como essa violência, essa manipulação, ela é tão profunda na criança e no adolescente que a criança e o adolescente tem muita dificuldade de entender a gravidade disso, o problema disso. E quando ao invés de educar, de conscientizar, de conversar, de ser esse porto seguro, desse acolhimento, a gente violenta, pune, castiga e reclama, a gente afasta esse jovem mais ainda, deixa ele mais confuso e perdido ainda e não ajuda em nada na solução dessas questões. Por isso que o pai e mãe, a escola, a sociedade inteira tem que ter muita responsabilidade com essas coisas, gente. Porque a criança e o adolescente é vítima. Nada além de vítima. Nem na escola, nem na relação familiar, nem nessas situações. A criança e o adolescente não é nada além de vítima. Isso é muito relevante, né? Você busca essa formação de identidade através da materialidade, porque a mídia influencia no consumo, da sexualidade e não na essência. Então, ficar focado no ter e na exposição da imagem. Ela precisa sentir que ela é amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da sexualidade
e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. Agora a gente vai fazer umas perguntas. Entenderam, gente? Entenderam? A forma como essas coisas agem na cabeça e na formação da criança e do adolescente é completamente diferente de como elas agem na cabeça e na formação dos adultos, tá? Um pouco mais sensíveis ao que tange abuso sexual. O que acontece na mente de uma criança quando o abusador é alguém da família ou alguém de confiança? Confiança que não é de confiança, né? O que acontece, né? A criança, ela não tem claro, quando ela é abusada sexualmente, ela não tem claro que aquilo é um abuso. Existe um estranhamento da criança, porque aquilo não é algo habitual da vida dela, sobre o que está acontecendo. Mas, desde um estranho que possa ser o abusador, no caso, ou alguém da família, um estranho eu vou desconfiar mais facilmente. Alguém da família, alguém que eu confio, está, né, tendo um comportamento abusivo, é mais difícil que eu reconheça aquilo como abuso. Desculpa falar isso, gente, mas sabe aquele tio que aparece 2, 3 vezes no ano e que fica falando, nossa, como você cresceu, que corpão, que mulher que você já é? A manipulação e a violência, gente, elas são ainda mais cruéis quando elas se utilizam de um vínculo de confiança que foi construído. E às vezes esse vínculo de confiança não é nem construído na vida da criança ou do adolescente realmente com um vínculo de confiança dela, mas com o incentivo e a influência do próprio vínculo de confiança da família. Por isso que ainda 80% dos abusos acontecem em ambientes familiares, gente. Porque existe um vínculo de confiança que é muito mais difícil de ser identificado quando alguma coisa está acontecendo. Por isso que nas escolas, muitos professores abusam das estudantes, e quando as estudantes vão na direção, a direção passa pano e fica do lado do professor. Porque existe uma relação construída de confiança ali entre os adultos. Junto a uma ideia, uma cultura social enraizada de que a criança ou adolescente é mentiroso, não sabe o que fala, não é bem assim, tá sempre errado. Tem que ver bem, porque não é inocente, porque manipula, porque... Todas essas mentiras absurdas e vergonhosas que são sustentadas para pegar crianças e adolescentes que são vítimas e transformar eles em culpados. Ou em passa-pano para essas figuras de confiança que cometeram esses crimes. Uma maneira clara, porque esse abusador, se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali como alguém que faz coisas positivas para mim, assim como outros adultos que eu tenha de confiança, como vínculo de apego e vínculo... Quando a gente denunciou aquela criadora de conteúdo aqui do TikTok, a Stephanie, que jura de pé junto que se envolveu num relacionamento que estava apaixonada por uma criança de 14 anos, por que muitos fãs dela, mesmo com as provas, com os prints dos absurdos que ela falou, continuaram ao lado dela? Mesmo o caso indo para o Ministério, sim, a gente levou o caso para o Ministério Público, esse caso está na mão do delegado, as investigações estão sendo feitas. Por que muita gente ficou contra o garoto que foi vítima e ao lado dela? Porque existiu a construção de um vínculo de confiança. Então, para quem não vivenciou essa quebra diretamente desse vínculo de confiança, é muito difícil entender o que aconteceu e aceitar o que aconteceu. São relevante, né? Então, o que acontece é que ela fica na dúvida e o seu lugar de insegurança, porque você passou por uma situação na sua vida em que era seguro passou a ser inseguro, né? E você não teve esse reconhecimento, demorou às vezes anos para compreender aquilo, te torna um adulto inseguro no futuro. Então, a criança, ela vai ficar muito confusa, especialmente quando
existe, né, dependendo da frequência com que esse abusador abusa, e às vezes ele também faz coisas positivas para essa criança. Alguém da família, por exemplo, pode abusar, mas pode fazer um prato de comida gostoso, mas pode levar para tomar um sorvete, mas pode ler uma história antes de dormir, pode fazer outras coisas que são prazerosas e relevantes para o desenvolvimento da criança. Não só emitir ali, né, ser uma pessoa que se comporta de uma maneira abusiva o tempo inteiro com essa criança. E isso traz uma dúvida para reconhecer. E quando a gente tem dificuldade de Gente, um parênteses aqui. É por isso que a gente se sente tão mal e tão inseguro quando a gente percebe que os nossos pais cometem violências contra a gente. Que os nossos professores cometem violência contra a gente. É muito difícil a gente reconhecer o nosso pai, a nossa mãe, que a gente super admira, que cuida da gente, que faz... que ela tá sendo violenta, que ela tá batendo na gente, que ela tá humilhando a gente, que ela não tá aceitando a gente como a gente é, que ela tá ignorando a nossa existência. Fica parecendo que a gente odeia ela, que a gente é ingrato, que a gente não reconhece as coisas maravilhosas que ela faz. Mas não é isso. É porque essas violências, esses abusos, eles estão incluídos nesse pacote. Com muitas vezes os nossos pais achando que essas violências são positivas pra gente, são boas pra gente, e convencendo a gente que... Quantas e quantas vezes que eu posto aqui professores violentando alunos ou pais e mães violentando seus filhos, algumas crianças e adolescentes não comentam. Mas tio, é porque a gente merece. O meu professor humilha a gente, mas só quando a gente tá bagunçando. Meu pai bate em mim, mas é porque eu mereci, porque eu fiz coisa errada. Ninguém merece apanhar, ninguém merece ser humilhado, ninguém merece ser castigado e punido. Principalmente uma criança ou um adolescente que é a hora de fazer coisas erradas porque está se descobrindo e descobrindo o mundo. Precisa ser educado, acolhido, conscientizado e amado. Educado, não violentado. Porque essas violências subsequentes o tempo todo, e aqui o assunto é a violência sexual, mas todas essas violências, todas, as emocionais, psicológicas e físicas também, realizadas na ofensa de um professor que manda calar a boca, que castiga, que fala que vai deixar sem intervalo, que fala que não tem futuro. Num pai, numa mãe que não aceita a sexualidade do filho, não aceita a religião do filho, fala que vai pôr pra fora, ameaça, bate, tira as coisas. Tortura, entuchando suco na criança. Tortura, freando o carro pra criança se estabanar e aprender a colocar o cinto. Essa é a relação que nós adultos somos ensinados desde sempre a ter com a criança e com o adolescente. Não é uma relação horizontal de respeito e de acolhimento, é uma relação de autoritarismo, de violência e de coerção, para que a vítima dessa violência se sinta sempre culpada. É isso que acontece nessas relações aqui de violência sexual e é isso que acontece nessas relações de violência emocional e física. Isso é um fato, gente. A ciência já mostra isso. Já tem leis que proíbem isso. A gente precisa varrer da face da terra esse senso comum nefasto, grotesco e assustador que alimenta e estimula e pede aprovação para violência contra a criança e adolescente. Porque muitos se sensibilizam quando o assunto é sexual, mas acham que estão corretos quando provocam essas violências emocionais e físicas e não entendem como tão graves quanto essas. Não entendem como essa quebra de vínculo e de confiança como essa. E também são. E também são. Conhecer algo, a gente tem dificuldade de nomear. E quando a gente não nomeia, a gente fica perdido sobre o que aquilo é de fato. Né? Então é muito confuso para a criança porque ela deixa de estabelecer uma relação de apego extremamente saudável, especialmente porque essa pessoa da família deveria ser 100% de confiança, não é? E também porque o outro adulto da família, que é uma relação muito importante, não está protegendo essa criança. Outro ponto importante, tá, gente? Nessas relações de violência, não existe só vítima e agressor. Não existe só vítima e agressor. Existe um terceiro elemento, que é o observador. Aquele que sabe, que observa e que não faz nada.
que não faz nada, que é omisso. Ou pior, que além de não fazer nada, estimula. Tem um vídeo muito interessante na internet que o policial chega na casa de uma mulher, a mulher abre a porta e fala, pois não? Aí o policial fala, recebemos uma denúncia de violência doméstica. E a mulher fala, mas eu não liguei pra ninguém. Aí sai o filho dela com a cinta na mão e fala, ela me bateu com o cinto. E aí o policial pergunta pro garoto, por que ela te bateu? Ah, porque sei lá, eu aprontei na escola. O que o policial fez? Falou pro garoto que a mãe estava certa. O policial, que é a figura que é para fazer cumprir a lei, é chamado por uma violação da lei, que foi uma violência doméstica cometida contra uma criança, que tomou uma cintada. E ele simplesmente foi lá e apoiou a mãe. Como se a mãe estivesse educando, corrigindo ou qualquer coisa do tipo. E não simplesmente descontando a sua raiva e a sua frustração em forma de violência contra o próprio filho. E as pessoas amam esse vídeo. Elas acham que o policial tá certo, elas aplaudem o policial e a mãe. O que eu tô querendo dizer, gente? Que nós vivemos em uma sociedade onde nós construímos uma relação de violência e de exposição contra a criança e o adolescente. Ainda hoje, muitas pessoas que estão eleitas aí em conselhos tutelares defendem e autorizam os seus pais a bater em crianças, mesmo sendo contra a lei, mesmo sendo crime, mesmo sendo bizarro e sem noção. Sempre que os professores estão putos comigo, eles recortam vídeos meus para pedir autorização social e moral para violentar sim as crianças, porque senão não se dá aula. É mentira minha? Nós ainda buscamos autorização moral e social para violentar as crianças, gente. Nós continuamos fazendo isso. Isso está enraizado há muito tempo na nossa sociedade. Outro dia eu fiz um vídeo falando que de todas as injustiças sociais, ninguém sofre mais que a criança e o adolescente. Porque até os movimentos políticos e sociais que se preocupam em lutar pelas pessoas negras, pela comunidade LGBT, pelas pessoas trans, pelos autistas, até essas comunidades, até os que se dizem posicionados à extrema direita ou à extrema esquerda, ou a seja lá o que for, esquerda radical, progressista, seja lá o que for, todas essas pessoas caem no mesmo senso comum e nas mesmas limitações. Entendem a violência contra a mulher, contra os idosos, o capacitismo, a homofobia, mas não entendem a violência contra a criança e o adolescente como um problema. Continuam alimentando e passando pano e estimulando todo tipo de violência contra a criança e adolescente com a desculpa de que está educando e formando e isso e aquilo. É mentira minha, gente. E deveria. Todos deveriam. A gente está criando pais muito permissivos. Sim, Fel. Até pensando assim... Cuidado, tá, gente? Muito cuidado, porque essa resposta não é assim. Não é assim. Tá bom, gente? Importante lembrar que hoje nós temos uma perspectiva não só do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas da educação positiva, que já traz os estudos neurocientíficos e psicológicos a respeito do efeito das coisas na cabeça da criança e do adolescente. Permissividade é uma coisa. Um ambiente construído de forma acolhedora, com respeito aos anseios e às vontades da criança e do adolescente, é outra. Cuidado com isso, tá, gente? Cuidado com isso. Pais controladores formam crianças tão violentadas e feridas quanto pais permissivos. Tem um caminho do meio. Cuidado com isso. Como os pais podem e devem cuidar da exposição da criança às redes sociais. Isso tem que ser muito desde o início. Eu vou te dar um celular com quantos anos? Eu vou controlar o tempo que você fica na internet. Então eu vejo pais, por exemplo, eu vou tirar sua mesada. Mas tira.
E a criança continua dormindo com o celular e fica até 2 horas da manhã, o adolescente, no celular. Os pais nem sabem. Essa supervisão parental. Pause. Gente, é importante contextualizar isso aqui, porque senão cai naquele discurso de senso comum que a gente sempre tem aqui nas redes sociais, ok? Vamos lá. Vou até botar de novo o que ela falou aqui pra gente fazer esse parênteses, tá? Com quantos anos? Eu vou controlar o tempo que você fica na internet. Então eu vejo pais, por exemplo, eu vou tirar sua mesada. Mas tira. E a criança continua. Vamos lá. Com quantos anos você vai dar tela? Primeiro que o celular próprio da criança não precisa ser dado enquanto ela ainda é criança. Mesmo que ela vá consumir desenhos, filmes e séries, ela pode consumir através do seu aparelho com o tempo delimitado por você. Quando que você vai dar o celular para essa criança? A partir do momento que essa criança chega na pré-adolescência, gente, fica muito difícil, sem que a gente gere um conflito e um afastamento dessa criança, ela, estando numa sociedade inserida onde está todo mundo com o celular, ela não ter o celular dela. O que ela precisa para ter o celular dela? Precisa de você. Ela precisa ter estabelecido com você uma relação de confiança e de porto seguro, onde ela sabe que qualquer problema que acontecer, ela vai recorrer a você. Eu só daria celular para minha filha depois dos 11 anos. Infelizmente, como eu e a mãe dela éramos separados, ela teve o celular antes. Eu nunca precisei colocar um aplicativo de controle de tela. Eu nunca precisei controlar tempo de tela. Porque eu estava lá com ela fazendo atividades que não fossem no celular. Porque ao invés dela estar assistindo a novelinha dela sozinha no celular, a novelinha dela estava na nossa TV com a gente assistindo e fofocando junto a respeito disso. Porque desde o primeiro momento que ela teve acesso a isso, ela sabia que ela podia vir e me contar tudo. Todas as mensagens esquisitas e coisas esquisitas que ela ouviu, ela trouxe para mim. Sempre me perguntando, me questionando, me pedindo ajuda. Como que você controla o tempo de tela do seu filho? Então, o seu filho tem consciência, sabe de todos os perigos, de todos os problemas e é uma pessoa consciente para estar nesse convívio coletivo das redes sociais? Da hora. Como é que você vai fazer o controle de tela? Você vai largar a porra do seu celular, que você não largou da cara desde a hora que você chegou do seu trabalho, e você vai fazer alguma coisa com seu filho. Você não vai colocar aplicativo para você ficar até 2 horas da manhã assistindo TV enquanto ele tá com o celular bloqueado. Você não vai colocar aplicativo para, ao invés de você ser o porto seguro e trocar ideia sobre o que o seu filho consome, você acreditar que o algoritmo tá ajudando ele a só consumir coisas boas. Você não vai colocar um aplicativo que vai destruir ainda mais a relação de confiança e de bem-estar sua com seu filho. Você vai construir uma relação de confiança com ele. E para isso você vai ter que abrir mão de estar sem fazer nada ou descansando para estar com ele. Não tem outro caminho. Nada substitui a sua presença. Nada substitui o seu exemplo. Então cuidado com isso, tá, gente? Cuidado para não se tornarem adultos injustos, frustrados, que estão castigando, punindo e violentando os seus filhos, ao invés de estarem presentes, acolhendo e participando da vida dos seus filhos. Cuidado, porque reconquistar isso depois é muito difícil. É muito difícil. Dormindo com o celular e fica até 2 horas da manhã, o adolescente, no celular, os pais nem sabem. Essa supervisão parental, ela é extremamente necessária, porque depois remediar é muito mais difícil do que trabalhar na prevenção. Cuidar nesse guia, então assim, não, você não está invadindo a privacidade do seu filho. Você está permitindo que ele tenha uma rede social com uma X idade, se você puder acessar também. Não, desculpa. Aí ela tá errada, tá, gente? Aí, nesse ponto, a psicóloga está errada. Sim, você está violando a privacidade do seu filho. Tá? Você está violando a privacidade do seu filho. Você só não viola a privacidade do seu filho quando o seu filho abre espaço para você.
Então, se o seu filho está compartilhando as coisas com você, você não está violando a privacidade dele. Agora, se você, pelas costas do seu filho, está violando a privacidade dele de coisas que ele não se sente confortável para dividir com você, sim, você está violando a privacidade do seu filho. Você pode até querer se utilizar do argumento de que está fazendo isso pelo bem dele. É um argumento equivocado e falso. É a sua percepção de que está fazendo bem para ele. Só que você não está educando e conscientizando ele a nada. Você está vigiando. Se você está vigiando, é porque você não conseguiu construir uma relação com os seus filhos aonde eles se sentem confortáveis de dividir as coisas com vocês. É simples assim. Criança não mente aonde ela não sente que vai ser violentada por falar a verdade. Não mente. Então cuidado com isso, tá, gente? Cuidado com isso. Para você ter acesso, para você dar o celular para seus filhos, você conscientiza eles. Para você ter acesso ao que eles consomem, você consome junto com eles. E não viola a privacidade deles para isso. O que acontece, gente, é que situações como essa que o Felca está apresentando aqui pra gente, elas são tão assustadoras e desesperadoras que qualquer solução merda parece uma boa solução porque a gente precisa resolver de alguma forma. Mas prejudicar uma construção de um vínculo de confiança com seus filhos por conta disso não é o caminho. Criança e adolescente precisa de um adulto responsável que esteja ali para corregular eles, que esteja ali como um local de confiança para eles. Se você viola a privacidade do seu filho, você não vai ser esse local para seus filhos. Você não vai conseguir ser isso, tá, gente? Cuidado com isso. Forma que é possível ter a rede social. E aí você larga lá teu filho no quarto com o celular, é a mesma coisa que você largar no meio da Praça da Sé. Nossa, primeiro, que analogia infeliz, tá, gente? Tem nada a ver. Olha só. Não é pra você largar o seu filho no celular, gente. Tá bom? Você não ser vigilante quanto ao conteúdo do seu filho que o seu filho consome não significa largar o seu filho, gente. Como eu disse, pais controladores que ficam vigiando e pais permissivos que não estão nem aí causam os mesmos danos à criança e ao adolescente. A única forma de um uso o menos problemático possível é com a educação e a conscientização sobre isso. E a única forma de proteger é você estando lá. Não é vigiando, punindo e controlando. É educando e conscientizando. Com a sua presença afetiva. Sua presença afetiva. E não como uma figura autoritária de controle. Porque você prejudica a construção dessa relação com seus filhos. E você vai fazer com que seus filhos façam as coisas escondidas. Cuidado com isso, gente. Porque nós estamos eternamente nesse ciclo de educação tradicional, coercitiva, violenta, que não educa e não conscientiza ninguém sobre nada. Então cuidado com isso, gente. Esse alerta é muito importante, mas cuidado com as armadilhas da educação tradicional que vem falhando sucessivamente, sei lá como é que fala essa porra, há tantos e tantos anos. Tudo. Você está sendo exposto a tudo. Não está seguro. Mas o que você diria para pais que têm medo de restringir? De cara, eu diria que pode ser tarde demais. Depois. Agora você tem só isso aqui, mas daqui a pouco seu filho pode estar sendo abusado, daqui a pouco pode ter um pedófilo conversando ali com teu filho e ele não sabe disso. Ele não sabe o que é, ele não sabe discernir, ele precisa de você. E ele não vai te levar a isso, e ele não vai buscar você, nesses casos, se você não for o porto seguro dele. Se você não tiver essa boa relação com ele. É simples assim, gente.
Você não vai conseguir isso sendo uma figura autoritária que o seu filho não confia. Você não vai conseguir isso. E você não vai construir uma relação onde você corregule ele e dê consciência pra ele sobre isso. Você não vai conseguir construir isso. Construção de relações humanas não são do dia pra noite. Não são simples como um aplicativo que faz isso. São construções diárias que dão muito, muito trabalho. Principalmente quando nós temos alguém responsável e alguém que precisa ser cuidado e acolhido por esse responsável. Não tem que ter medo de restringir o uso. Tem que estar lá junto, dando alternativas a esse uso e sendo um local onde a criança queira estar. É isso que é mais importante. Uma mensagem mais assustadora e ao mesmo tempo real. Eu já tive paciente que começou a se cortar porque viu conteúdo no TikTok. É tarde, né? É isso. Eu tive essa exposição, eu aprendi isso na internet. Gente, olha só. Ninguém começa a se cortar porque viu o conteúdo na internet, tá? A pessoa, ela tem um trauma, ela tem uma questão, certo? Ela já pensa em se machucar, em se cortar e se violentar. Eu já passei muito antes de internet, eu já cortava meus braços. Passei a adolescência inteira cortando a porra dos meus braços. Passei a minha jovem adulta inteira picotando com gilete a minha barriga. Tá? Então não é que ela começa a se cortar por causa do TikTok. Ela aprende um caminho para fazer isso. Mas isso já é uma questão pessoal e individual. Um trauma que essa pessoa já tem vivenciado. Tá bom, gente? Precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente fala as coisas sem um contexto completo e fica parecendo uma coisa diferente do que realmente é. Tem que tomar cuidado com isso, gente. A criança, dessa forma que você falou, que criou sua identidade através da mídia, que adulto que ela vira? É uma excelente pergunta. Ela vira um adulto com certeza com um selfie muito frágil e falso. Ela não tem uma identidade de eu verdadeira, de quem ela é. E até pensando em pertencimento, o pertencimento dessa criança, ela vai buscar ter para pertencer. Ela vai buscar se expor para... E aí falta vai... Tá, muito importante, tá, gente? Isso que ela tá falando aqui a respeito, né, de precisar ter para ser, né? Essa essência, ela passa a ser muito mais de estética e exposição do que realmente uma coisa construída de forma saudável. Isso não é só para criança e para adolescente, tá, gente? Isso é algo que está intimamente associado à nossa estrutura social. Onde quem tem dinheiro pode tudo e quem não tem se vira. Existe essa construção, do mesmo jeito que existe uma cultura enraizada de construir homens dominadores e violentos e másculos. Existe uma construção social de que o status, ser bem-sucedido, ter sucesso, está ligado ao que a gente tem, ao que a gente aparenta, a superficialidades que não tem nada a ver com a gente se sentir bem e feliz e confortável com a gente mesmo. Isso já é um problema da nossa sociedade que construiu os adultos que nós temos na sociedade. E que com a alta exposição provocada pelas redes sociais, se amplificou ainda mais na construção de jovens que vão se tornar adultos que são assim. É importante a gente entender que nada disso aqui, gente... Qual é a mudança da internet, gente? Essas coisas não são novidades da nossa sociedade. Essas coisas já fazem parte da nossa sociedade há muito tempo. A principal diferença é o tamanho da exposição. Porque essas coisas aconteciam no núcleo familiar, no núcleo escolar, no núcleo dos amigos. E agora acontecem para 5 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. O que evidentemente, traz graves consequências. Mas todas essas questões aqui são questões da nossa sociedade, que só foram amplificadas e ampliadas pelas redes sociais.
mas que já fazem parte da construção desses adultos que nós temos na sociedade, que cresceram sem a internet há muito tempo. E já é feio o resultado. Então imagina o quanto que pode piorar. E como eu disse, cadê a escola nesse processo todo? Cadê o fim dessas concepções tradicionais de vigilância, de punição, de controle, por uma concepção de acolhimento e de conscientização e de educação? Enquanto não tiver isso, não vai mudar, meus amores. Não vai mudar. De construção, ela foi formada 100% por fora, foi de fora para dentro. Ela não tem um guia protetor, pensar num guarda assim, protetor, que vai proteger ela. Não, ela tá 100% de fora para dentro. E criança pede limite. Não dá pra gente pensar que a criança vai, enquanto ela puder se expor, no sentido, não, eu vou querer a internet o máximo de tempo. Tem paciente que tem consciência que está 10, 12, 13 horas na internet, mas eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Então, que forma que a gente vai buscar isso? Tá, como eu disse, gente, aí você já identifica, sozinho eu não consigo, você já identifica mais do que um uso crônico, você já identifica um vício. Só existe vício onde existe trauma, onde existe dor, onde existe a necessidade de fuga. Seja vício em drogas, seja vício em álcool, em cigarro, em rede social, em doce. Só existe vício onde existe trauma, onde existe a necessidade de fuga. Então, não é como nós vamos tirar essa criança da internet. Primeiro, por que ela está fazendo essa fuga para a internet? Segundo, qual é o ambiente que ela tem de acolhimento e de apoio para esse trabalho? Muitas vezes nenhum, gente. Porque a criança e o adolescente são responsabilizados e culpados por isso. E não tratados como uma vítima de todo esse sistema. Muita coisa de concepção de educação tradicional aqui, tá, gente? Que é essa educação violenta e coercitiva do limite e não da construção da consciência, tá? Não tenha dúvida nenhuma que será um adulto extremamente fragilizado, sem habilidade de se relacionar, buscando se conectar com o outro através de materialidade, da sexualidade e não de uma consciência estruturada de self, de eu, de como eu me conheço, bem desenvolvida e construída. Sobre abuso sexual, existe um tempo certo para buscar terapia? Mesmo que o abuso tenha acontecido há muitos anos atrás, você nunca se abriu, você nunca falou para ninguém soube e você deixou no seu coração, deixou interiorizado. Existe um tempo certo ou mesmo depois de anos é interessante você buscar uma terapia, buscar um autocuidado através da psicoterapia? Mesmo depois de anos, a qualquer momento. Eu tive contato com adultos, exatamente, né? Tanto com criança, mas também com adultos que nunca falaram. E sempre vem um lugar assim, a mãe sabia que o tio fazia, e aí a mãe não falava. Então tem uma coisa meio secreta num lugar familiar, de ter dificuldade de falar sobre. E aí vem sentimentos de vergonha, de culpa, dentre outros. E uma coisa muito mais se fechar do que se abrir para falar sobre isso de uma maneira natural. Porque a aprendizagem foi de que isso não deveria ser falado. Porque a família escolheu um lugar de guardar um segredo, de não expor isso, de não cuidar disso, de não reconhecer que aquilo não deveria ter acontecido. E às vezes até por uma dificuldade de eu deveria ter protegido, eu não consegui, então eu não consigo nem falar sobre isso. É complexo, mas a qualquer momento, sem dúvida nenhuma, uma criança que descobre que acontece, quanto antes ela iniciar uma psicoterapia, a chance dela ser um adulto saudável e que compreendeu esse processo e tudo mais, maior é. Então, não tem um tempo certo, quanto antes melhor, mas nunca vai ser tarde. Gente, já contei essa história aqui antes, tá bom? Não me incomoda em falar disso. Eu passei por um abuso quando eu tinha 8 anos de idade. Não foi um adulto que abusou de mim, nem um familiar. Foi um vizinho. Ele era um adolescente, uns 4, 5 anos mais velho que eu. Eu tinha 8 anos, eu não entendi muito bem o que aconteceu. Mas eu sabia que era errado.
De alguma forma eu sabia que era errado, mesmo sem entender muito bem. E eu não contei isso pra ninguém. Nunca. E é claro que na infância ali, isso aconteceu quando eu tinha 8 anos, com 9, 10, 11 anos, eu não pensava nisso, eu não lembrava disso, a bem dizer. Mas quando eu cheguei na adolescência, e isso começou a me atormentar na cabeça, e eu jamais falaria disso pra alguém, eu me cortava, eu me isolava, eu bebia pra caralho. Pra tentar esquecer. Pra tentar fingir que aquilo não aconteceu e que aquilo não me afetava. Só que aquilo me afetava. Aquilo me afetava não só pelo fato de eu estar me destruindo, me sentindo culpado, me sentindo envergonhado. Não só por eu estar me destruindo ali fisicamente, me cortando e bebendo e etc. Mas destruía como eu me relacionava com as pessoas. Eu nunca consegui manter minhas amizades e meu relacionamento ao mesmo tempo, porque eu não conseguia estabelecer 2 vínculos de confiança ao mesmo tempo. Na verdade, eu nunca consegui estabelecer um vínculo de confiança 100% com ninguém. E com 28 anos, depois de uma grave crise de depressão, onde eu tentei me arrastar pra cima, gente, foi ali que eu percebi que eu precisava de ajuda. E foi ali que eu fui fazer terapia, que eu fui buscar ajuda e que eu comecei a contar isso pras pessoas e dividir isso. Eu guardei isso comigo durante 20 anos. Isso afetou todas as minhas decisões e todas as minhas relações. Eu não conseguia me amar, eu não conseguia me respeitar, eu não conseguia gostar de mim. E foi só depois dos 28 anos, depois de fazer terapia, de buscar ajuda, de me tratar, de me cuidar, que eu aprendi a me amar, que eu aprendi a me respeitar. Eu até brinco, nunca ninguém se relacionou comigo saudável, sabia? Porque faz 8 anos que eu não tenho uma relação longa e faz 6 anos que eu não saio com ninguém. Eu tô com 36, então basicamente desde os 30. Depois que eu fui me tratar, fazer terapia, eu nunca mais tive uma relação com ninguém. E é sério, eu não saio, não é que eu não saí com mais ninguém durante esses 6 anos. E foi um período que eu aprendi a me amar, que eu aprendi a me respeitar, que eu aprendi a me aceitar, a gostar de mim mesmo. A não me sentir culpado, não me sentir horrível. E eu nunca tive a oportunidade de dividir esse novo ser humano que eu me tornei com ninguém, assim, de relacionamento romântico e amoroso. Mas eu me sinto muito feliz. Porque hoje eu me sinto completo, realizado e orgulhoso de quem eu me tornei. Mesmo não tendo realizado o maior sonho da minha vida, que sempre foi casar e ter aqui uma esposa linda do meu lado. Então, qualquer tempo é tempo de buscar ajuda, tá, gente? Qualquer hora é hora de buscar ajuda. Quanto mais cedo, melhor. Porque não é o que fazem pra gente, gente. A gente não tem controle sobre isso. E nós vamos encontrar pessoas podres e violentas e horríveis. É o que a gente faz com o que fazem da gente. E pra gente saber o que fazer, a gente precisa ter alguém responsável sendo um porto seguro e um local de acolhimento pra gente. E se a gente não tem isso, é muito difícil. É muito doloroso. Enfim. Buscar ajuda. É muito comum quando a criança ou a pessoa mesmo é abusada, ela sente culpa. O que você diria para uma criança, ou para um adolescente, ou para um adulto mesmo que foi abusado na infância, que sente vergonha, às vezes nunca falou para ninguém, ou às vezes falou e foi desacreditado? Qual recado, qual conselho você daria para esse indivíduo? Eu acho que são 2 movimentos, assim, né? É uma coisa de uma conexão, assim, de olho no olho. Tô aqui com você. A culpa não é tua.
não é sua culpa isso ter acontecido. Estar com. Quando a gente fala em estar com, e às vezes o início de um processo é esse, assim, eu te abraço, acolhimento, coisa de colo, para essa pessoa conseguir começar a se abrir e a... Isso deveria ser a primeira e mais importante consciência e responsabilidade de cada pai e mãe desse mundo, gente. Ser o porto seguro e o local de acolhimento para os seus filhos. Não diminuir o sentimento deles. Não reclamar do sentimento deles. Não ser essa figura de controle de violência autoritária, hierárquica. Ser o local onde seus filhos querem estar. Onde os seus filhos sentem que podem estar. Porque estão seguros, porque estão bem. Todo pai e mãe deveria ser isso aqui que a querida tá falando, que o adulto corregulador tem que ser nesse momento de acolhimento o tempo todo para os seus filhos. Respeitando sexualidade, religião, anseios, vontades, dores, sentimentos. Tratando como um ser humano que existe. Quando a gente fala abrir, é abrir para um processo de compreensão, de falar sobre aquilo, porque a aceitação, ela não é uma conformidade. A aceitação é abrir espaço para um processo de compreensão. E para isso é preciso falar. Para isso é preciso nomear, falar, reviver, que é muito difícil. Então, eu diria, a culpa não é sua, eu tô aqui com você. E a gente vai cuidar disso. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Obrigado eu por ter agradeço. vindo. Muito bom. Obrigada. Pessoal, todo o material que vocês viram nesse vídeo que foi levantado, O Felca é muito grande, né, gente? Que pariu. todas as pessoas, todos os perfis, todos os comentários, eu fiz uma denúncia formal. Está aparecendo aí o boletim de ocorrência, tudo já está à ciência da polícia e recomendo que todos vocês façam isso. Quando verem algo dessa natureza na internet, exponham, mas também denunciem nos órgãos competentes. A internet deve... Essa é a parte mais importante de todo esse vídeo do Felca, tá, gente? É responsabilidade de todos, segundo as leis do nosso país, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que todos têm a responsabilidade na segurança e na proteção da criança e do adolescente. Todos temos a obrigação de denunciar. Você pode fazer a denúncia de forma anônima através do Disque 100, que é o telefone dos direitos humanos. Essa denúncia é encaminhada ao órgão responsável. Você pode denunciar isso no Ministério Público. Você pode denunciar isso no Conselho Tutelar. Você pode denunciar isso na Delegacia Civil, na Superintendência da Polícia. Existem diversos caminhos. E a nossa responsabilidade de todo mundo estar atento a isso e denunciar isso. um lugar de medo para esses pedófilos. Toda a monetização desse vídeo vai ser doado para instituições que ajudam crianças vítimas de abuso. Na descrição abaixo desse vídeo, eu disponibilizei várias instituições que vocês podem doar. Qualquer quantia é válida. Diz que sempre é denunciar de forma gratuita e anônima, 24 horas. Até a próxima. Pessoal, enquanto eu fazia esse vídeo, foi iniciada uma investigação contra Ítalo Santos nas promotorias de João Pessoa e Baia para apurar possíveis explorações de menores e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também foi instaurado um inquérito policial e o Ministério Público do Trabalho da 13ª Região. Além disso, o Ministério Público removeu as redes sociais de Camilinha. Se você tentar entrar nas redes sociais hoje, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, aparece uma mensagem removida por decisão do Ministério Público. Um acerto para os órgãos responsáveis. Olha, eu tô todo arrepiado aqui, tá, gente? Quantas vezes este perfil aqui, este humilde perfil do TikTok, não trouxe, não abordou e não falou e não denunciou tudo isso? Várias. Quantas vezes perfis como a Tia Lu, como a Andressa, foram lá e denunciaram e expuseram essas questões? E não só as autoridades competentes não fizeram nada, como nós fomos achincalhados aqui nas redes. Eu não sei qual que é a condição financeira dos outros criadores, mas esse mês meu pagamento é R$ 1.500. Eu nem tenho mais o sonho de viver da criação de conteúdo. Faço isso aqui por respeito à comunidade que a gente construiu. Porque eu já tô procurando alguma forma de conseguir trabalhar para cuidar da minha família.
precisou de alguém do tamanho do Felca, da influência do Felca, botar o dedo num vespeiro desse, para que imediatamente as primeiras atitudes fossem tomadas. Isso é um influenciador. Isso é uma pessoa que está aqui nas redes sociais fazendo um trabalho sério. Um trabalho que merece toda a visualização e exposição possível. Uma pessoa que, por mais que tenha conteúdos divertidos e legais, abre espaço, principalmente quando está em alta, para trazer essas questões à tona e colocar esses dedos na ferida. O Felca foi gigante nesse vídeo. Gigante, gigante, gigante. Com 18 anos ela volta, com 19 anos ela entende, com 20 anos ela se arrepende. Pessoal, depois da gravação do último trecho, a Caroline Dreher deixou de morar com a mãe e foi morar com a avó. O caso ainda está sob investigação do Conselho Tutelar e há ofícios enviados ao Ministério Público para apuração. A investigação até o momento dessa gravação continua em aberto, com aparentemente mais pessoas da família envolvidas no caso. Mas não tem sido feito muita coisa. Agora, eu não consigo imaginar o dano mental que essa adolescente está passando. Meus sentimentos. Essa parte pra frente do vídeo não é importante, você pode pular. É algo que tange uma questão individual minha. Enquanto eu tava construindo o esqueleto desse vídeo, eu segui no meu perfil público, Felca0, no Instagram, todas as pessoas que você viu aqui, pra fazer mapeamento de novos conteúdos. E nesse inteirinho, uma menina postou no Twitter que eu seguia e inventou que eu curtia todos os vídeos, colocando como se eu endossasse o conteúdo, que na ocasião foi da Caroline Dreher. O print de prova que ela fez, do Felca... Nossa, gente. Meu Deus, gente. Meu Deus. Todos os vídeos, aparece Felca está seguindo. Isso configura difamação. Eu afirmei que era para um vídeo e ela pagou a sua conta do Twitter. Essa menina tá aqui na minha mão. Ela foi processada e o Twitter já quebrou o sigilo. O perfil do Twitter virou nome e CPF, nesse caso uma menor de idade. Mais de 200 pessoas foram processadas por acusação de mesmo teor. E é a primeira vez que eu processo acusação contra minha pessoa na internet. A motivação foram duas. O primeiro é que eu me envolvo de forma emocional com o tema. Eu conheço pessoalmente pessoas que foram vítimas de abuso sexual e eu tenho um completo asco por esse crime. Na minha concepção... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tava assistindo um vídeo do Felca hoje, conversando com a Yasmin, a respeito de como ele se sente, sobre relacionamentos e etc. E eu me identifiquei muito com o Felca. Eu sempre me senti uma pessoa muito, muito deslocada. E sempre entendi, e sempre percebi que as pessoas tinham muita dificuldade em entender o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar. Na mesma intensidade que eu tinha dificuldade de entender por que essas pessoas colocavam tantos problemas e tantas questões em coisas que pra mim eram muito óbvias e simples. Eu odiava a rede social, tá, gente? Quando eu decidi fazer esse perfil aqui nas redes sociais, foi por influência de uma amiga, junto com a minha filha, que falaram que eu era engraçado, que eu tinha que ter conta e tal. E aí a gente tava na pandemia, muito tempo em casa mesmo, eu criei o perfil. E conforme eu ia falando, as mesmas coisas que eu sempre falei pra minha filha, as mesmas coisas que eu sempre falei pros meus alunos na sala de aula, a molecada ia cada vez mais se engajando e participando e estando junto e trazendo seus anseios. Hoje eu recebo por dia mais de 100 DMs, com relatos, com casos, com dores, com tristezas, com desabafos, com coisas que esses jovens sentem que não podem falar em casa, e relatando tudo que é tipo de violência possível. Eu aprendi a me envolver com isso aqui. Até por esses 4 milhões de crianças e de adolescentes e de adultos também que eu nunca vi a cara, o mesmo carinho que eu tenho pela minha filha e que eu tinha pelos meus estudantes na sala de aula. Eu passei por abuso, não consegui evitar de pessoas que eu amo muito passassem por abuso.
Conheço muitas pessoas que passaram por isso. Tenho muitos seguidores e tive muitos estudantes que passaram por isso. Isso é uma realidade muito mais comum do que a gente pensa, gente. Muito mais comum do que a gente pensa. E quem realmente se importa, quem realmente se envolve com isso aqui, para além de ter um perfil para ganhar dinheiro na internet, mas que quer realmente fazer um trabalho aqui, responsável, é emocionalmente pesado. Para quem se importa, é emocionalmente pesado. E para quem vivenciou essas coisas e luta tanto contra essas coisas, é muito mais pesado ainda. Então, primeiro eu quero agradecer o Felca, porque ele já tinha botado um dedo na ferida muito grande quando ele falou do pessoal das casas de aposta. E agora ele botou um dedo na ferida, que é uma ferida que, além de ser provavelmente o vídeo mais importante de 2025, é uma ferida que todo mundo que coloca o dedo acaba ficando para trás. Acaba sendo desmerecido e desvalorizado. Enquanto essas pessoas que exploram a imagem e a sexualização de crianças e adolescentes aqui na internet continuam ganhando bastante dinheiro. E os vídeos onde mais ganham dinheiro são os vídeos onde mais estão expondo e violentando essas crianças. O Felca foi o cara da internet em 2025. Só por esse vídeo. É um dos crimes mais hediondos que existem. E a segunda motivação é que a única pessoa que ganha quando a palavra pedofilia é vulgarizada é o próprio pedófilo. Afinal, se todas as... Nossa, ainda bem que o Felca tocou nesse assunto. Eu vou fazer uma crítica aqui a vocês, molecada. E eu espero que vocês entendam o que eu tô falando. Há algum tempo atrás, um grupo de estudantes do Ensino Fundamental 2, meninas, crianças, postaram um vídeo fazendo um protesto contra um professor assediador. E elas cantavam: "Não é professor, é assediador". Eu falei sobre o caso, alguns outros criadores falaram sobre o caso, esse vídeo viralizou. Esse áudio do "não é professor, é assediador" começou a ser usado em trends. Tipo assim, o professor não deu nem bom dia e já passou lição. E essa musiquinha tocando. O professor tirou minha nota na prova. E essa musiquinha tocando. É sério que vocês acham engraçado? Ou que vocês acham legal? Ou que vocês acham que faz sentido usar um protesto contra um professor assediando crianças na escola e colocar isso como alguma espécie de brincadeira com um professor que, beleza, não tá respeitando vocês na escola, mas que não tá cometendo um crime de tamanha gravidade assim? Faz o menor sentido, gente. E todos esses vídeos viralizados com um monte de like, banalizando o assédio e a violência contra as crianças dentro da escola. E utilizando a música como se a denúncia das meninas não fosse nada de tão importante assim. Eu sei que parece besteira, gente, mas isso diz muito de que tipo de pensamento a gente está construindo aqui dentro, de que tipo de ideia a gente está vendendo aqui dentro. São como lobos, os verdadeiros lobos se infiltram no rebanho. Todo o valor que eu ganhar dos processos vão ser doados para instituições de caridade, eu não quero ganhar dinheiro com isso. E se você que está assistindo esse vídeo foi um dos processados, você tem a opção de doar R$250 para uma das instituições aqui embaixo e enviar no e-mail do final da descrição o comprovante. Com pedir desculpas na rede social que você acusou, que eu vou remover o processo. Em breve, mais pessoas deixarão de ser usernames e se tornarão nomes. Gente, não.
galera. Palmas pro Felca. Sem dúvida, um dos vídeos mais importantes e fundamentais de 2025. Uma aula. Não só para que a gente entenda que crianças e adolescentes são vítimas, mesmo em todos esses casos, mesmo que não se reconheçam como vítimas, mesmo que também estejam colhendo frutos econômicos e materiais disso. Crianças e adolescentes são vítimas. E o maior problema aqui das redes sociais continuam sendo os adultos. Criados e educados em uma sociedade extremamente violenta, sexualizada e coercitiva, que chegam ao ponto de fazerem isso contra a criança e o adolescente, se melhor para eles assim for. A gente precisa de regulamentação das redes sociais. A gente precisa de educação sexual nas escolas. E como pais e mães, e como escolas, a gente precisa estabelecer uma relação de respeito, acolhimento e segurança para a criança e para o adolescente, conscientizando e protegendo eles de todas essas situações. É o único caminho, gente. É o único caminho. Bom, Felca, ganhou meu coração, meu carinho. Você já era um cara que eu respeitava muito, porque gosto muito das aparições suas aqui na internet. Mas você foi gigante. E conta comigo para o que você precisar em todas essas denúncias e em todos esses serviços públicos que você está prestando. Gente, não vou falar sobre nenhum outro assunto nessa live, tá? Essa live foi uma live especial e urgente, especialmente pra gente fazer o react desse vídeo, que foi tão importante falar a respeito dele. Vou postar bastante corte a respeito desse vídeo. E gostaria de agradecer a todo mundo que esteve presente no YouTube, no TikTok e na Twitch. Não estou fazendo lives diárias, gente, porque como eu disse, eu tô com graves problemas financeiros. Estou procurando alternativas para trabalhar que não sejam as redes sociais. Estou trabalhando no projeto da nossa escola, a Escola Humanitária. Então, é isso. Não se esqueçam, dia 11 é dia do estudante, tem um presente para vocês. O link tá na bio. É o nosso lançamento da nova música da Ganguete, A Turma do Fundão. Uma música dedicada a todos os estudantes, um presente para vocês. Entra no link da bio, faz o pré-save da música agora para não perder nada. Dia 11 tem o clipe no YouTube, tem a música no Spotify. E é isso. Vou ficando por aqui. Gente, amo muito vocês. Obrigado por tudo. Felca, obrigado por esse vídeo, por esse conteúdo. E a gente se vê por aí.